A gente está de volta com o programa Mais Saúde. O Dr. Dálcio Feitosa está aqui com a gente para falar desses problemas aí, principalmente das crianças, né? Eu sei que você, que é papai, mamãe, tem essa preocupação também com relação ao peso das mochilas. E é engraçado, todo comecinho de ano é unânime, né? Como é que é a procura das pessoas? As pessoas têm essa preocupação mesmo de ir no consultório, doutor, e aí? Alguém chega lá com a mochila, essa mochila está certa, está correta? Tem essa preocupação? Legal, nunca aconteceu. Normalmente a busca é quando o problema já apresentou. E esse é o mal de todo mundo? É o mal de todo mundo. Na verdade, já para resolver o problema. De forma preventiva, a gente não tem essa... A gente observa que não existe muito essa procura para identificar se a mochila está correta, se o peso é legal, quais orientações que a gente pode passar para as crianças e os adolescentes. Olha, interessante, a gente vai montar depois aí uma blitz com o doutor Ramissô. A gente chegar numa escola e dizer, essa mochila aqui está condenada, essa aqui passa, essa aqui é legal, né? Vamos fazer uma blitz dessa. Boa. Mas é interessante, a gente trouxe aqui, olha, no bloco de entrevistas no comecinho, a gente trouxe esses dois modelos, tá? Esse aqui é o modelo mais comum, tem essa alcinha aqui que geralmente a gente coloca ali atrás da porta, né? No cabideiro, geralmente, e às vezes até levar assim, né? Como... Sim. Dá para também levar. ter essa opção, né? É uma alternativa. Tá cansado aqui as costas, você tem essa opção. E aqui tem que estar bastante regular com relação às suas costas, né? Para não ter problema. Esse negócio de modinha, de usar essa mochila lá para baixo no bumbum, né? Para ficar aquela coisa mais largada, não é legal. Pode acarretar um problema. Justamente, porque aí você vai, mais uma vez, sobrecarregar a questão da coluna. O jovem faz uma hiperflexão e você acaba desenvolvendo um processo doloroso. E a gente vê muito isso, principalmente aí na hora da saída, na hora do intervalo, naquela brincadeira. Eu já fiz muito isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, vocês não façam isso. Você só tá com a mochila nas costas lá e puxa lá o outro. Uma puxada dessa aí pode acontecer várias situações. De forma desprevenida, você pode fazer a lesão muscular e desenvolver, mais uma vez, um quadro doloroso no seu colega. Olha, a opção mais correta que o Dr. Dálcio trouxe aqui pra gente, deixa eu me movimentar para mostrar, essa daqui, ó, tem as rodinhas, tá bom? Que é a que a gente conhece aí. Ela é um pouco mais cara no mercado, mas é super importante aí para sua criança, né? Ó, tá? Essa aqui é a opção mais correta que a gente está trazendo para você. E aí a gente fala desses mitos e verdades, né? Que geralmente aparece aí na internet. Eu acho que eu já até perguntei sobre isso também. Muita gente associa essa questão das dores, né? Dos ossos. Ah, meu Deus, de tanto eu carregar um peso nas minhas costas, parece que atrofiou o meu osso, atrofiou o meu pescoço. Eu só fico com o pescoço para esse lado, ou então eu fiquei torto por conta da bolsa. Acontece isso mesmo? Pode acontecer? Se passar, sei lá, 15, 10 anos fazendo com aquele peso aqui, isso pode acontecer mesmo? Sim, pode. Você fazendo uso da mochila de forma inadequada, geralmente com uma única alça, você observa jovens com escoliose, que seria uma alteração na formação da coluna. Essa questão da atrofia muscular, na verdade é que o lado que se carrega mais peso é uma musculatura mais hipertrofiada e o outro lado que não carrega o peso ele fica atrofiado. Então por isso que você observa essas alterações de forma musculares e que de forma visível fica uma certa deformidade. E tendo esse diagnóstico que algo atrofiou, hipertrofiou ali, a gente consegue reverter essa situação também? Sim, na correção do uso da mochila e claro que se dependendo do grau de atrofia muscular, você vai ter que fazer um trabalho para desenvolver essa musculatura que foi comprometida. A gente volta a falar mais uma vez, a gente fala de prevenção, conscientização também, e a gente sempre tem a oportunidade, né, doutor, a gente sempre fala isso, essa questão também de você se automedicar, ou você dar o remedinho ali para a criança achando que está resolvendo a situação, na verdade você está maquiando muitas vezes, né, porque daí a criança está sentindo dor nas costas, inflamou aí tuas costas carregando o peso, vou te dar aqui um anti-inflamatório, vou te dar qualquer outro tipo de remédio, isso não é legal. Não é legal, porque você pode estar mascarando realmente uma patologia mais agressiva e pode estar desenvolvendo alguma outra coisa mais séria e você está passando uma maquiagem e a criança vai deixar de fazer a queixa. Então é interessante que na presença dos sintomas, identifique as possíveis causas para facilitar um diagnóstico junto a um profissional da área da saúde, você procure assistência e lá em conjunto a gente vai fechar esse diagnóstico e programar um tratamento bem legal. É comum a gente ver crianças, a gente fala do problema, mas é comum ver crianças realmente com esses problemas aí na coluna, problema de postura por conta do peso da mochila? Sim, é comum. Você vê, tem aumentado muito a incidência são os casos novos, né? Dessas queixas de dores lombares, de dores cervicais em adolescentes, que você não espera encontrar.
até porque são muito jovens, têm musculatura boa, são ativos, e quando você observa esse tipo de patologia, você realmente fica surpreso. E aí, quando você busca, existem muitos fatores, desde o uso de mochila com muito peso, forma inadequada de sentar, sedentarismo, e todos esses fatores vão somando, levando à presença desses quadros. Acho que é importante a gente falar também que não espere a criança crescer para poder incentivar ela a ter práticas saudáveis, né? Aí a gente também fala para a criançada com relação à alimentação, que os pais devem ter, né, com relação a tudo isso. Colocar o filho para praticar um esporte também é importante. Sim. Não é? Isso tem que ter. Tem que ter. Já foi identificado, foi feito um estudo na Sociedade de Medicina do Esporte, e já se identificou que o início da prática de atividade física na criança é a partir dos 5 anos de idade. A atividade de musculação fica difícil porque as academias não têm aparelhos adaptados para esse público, mas você consegue muito bem colocar ele numa prática de funcional. Tem algumas academias aqui no nosso estado que já estão adaptadas para esse público. Você pode colocar ele para praticar natação, muitos tipos de esporte pode ser feito, um futebol, e isso você vai permitir que seu filho esteja se movimentando e desde já uma qualidade muscular em todo o seu desenvolvimento. E a gente consegue ter essa qualidade muscular quando a gente previne tudo isso, não é? Se a gente precisa realmente começar desde o início, quanto antes melhor. Quanto antes melhor. É? Se você tem um filho, uma filha ativo, a criança pratica esporte, futebol, balé, vôlei, dentre esses esportes, você vai identificar que é uma criança que já tem um hábito da atividade física. Então ele já cresce com esse hábito, cresce com essa necessidade, e com isso a gente só vai ver resultados positivos, onde ele vai ter qualidade de musculatura, vai ter hábitos de postura, correção, e o próprio músculo vai ajudá-lo a prevenir os processos de lesões. E aí a gente fala mais uma vez, né, dos mitos e verdades, das verdades ou fake news, né, como está se falando muito aí na internet. Geralmente, dependendo do esporte, tem muita gente que fala assim, não vou colocar meu filho nesse esporte porque ele não vai crescer, ele vai atrofiar, né? Porque ele está se exercitando ali muito e aí não cresce, fica bombadinho, né? Que é a palavra que a gente fala. Tem esporte mesmo que faz com que a pessoa não... O pessoal da ginástica rítmica parece que não cresce, parece que é pequenininho. O que acontece, doutor? Isso é questão genética, não tem muita relação com a prática de atividade e a diminuição da altura do adolescente ou da criança. Isso é questão genética. Ou seja, se é baixinho é porque é baixinho mesmo, não tem nada a ver com o esporte. Eu acredito que o esporte, na minha mente, ele te ajuda, aí, te alonga, né? Te deixa mais relaxado. Acho que isso não interfere muito na altura. É o contrário, você vai ter estímulo muscular, você vai ter alongamento, vai ter estímulos hormonais, vai ter diminuição de alterações metabólicas, então tudo isso é favorável. A gente vê muitas crianças também, né? E a gente volta para esse período escolar, a gente observa muitas crianças usando colete. Esse colete que a gente vê por aí, e tem aqueles, uma estruturinha assim de ferro, às vezes, por que as pessoas usam isso? Que tipo de problema é? E a gente vê muitas crianças utilizando isso. Provavelmente essas crianças já têm um diagnóstico de alguma alteração na formação de coluna e já fazem uso desses aparelhos justamente para fazer a correção. Então, para evitar que seu filho tenha necessidade de uso desse tipo de aparelho, nada melhor do que só observar as queixas, valorizar essa queixa da criança e procurar um profissional para identificar se há necessidade, o que pode ser feito para corrigir. A mãe, a olho nu, ela fala assim, esse menino está com a coluna torta, vou colocar um colete aqui que eu vou comprar na revista e vai dar certo. Pode fazer isso ou não? Não, não é o correto. O ideal é que procure um profissional para que a gente possa fazer exames de imagem e comprove que ele realmente tem essa alteração. Porque muitas vezes pode ser até uma postura inadequada e não ter uma alteração na sua formação. A fisioterapia entra aí nesse trabalho em conjunto com vocês? Entraria, sem dúvida. A fisioterapia é casada muitas vezes com os nossos tratamentos de ortopedia. Bom, se restou alguma dúvida com relação a esse assunto, você pode participar conosco, né? Mais uma vez a gente deixa disponível aqui as redes sociais do Dr. Dalcio, está presente também lá nas redes sociais, Instagram. Fica à vontade, é sempre importante a gente falar de prevenção e que pais e os responsáveis tenham consciência de que tem que ter cuidado com isso daqui, né, doutor, com a mochila. Justamente. Então você, pai e mãe, fique atento à mochila do seu filho, faça uma fiscalização periódica, veja qual tipo de material ele está levando para a escola, se é de forma desnecessária, e faça essa correção para que ele não venha ter nenhum problema. Olha, a gente vai ficando por aqui, obrigado pela sua audiência, a gente volta no próximo programa. Até lá, tchau, tchau.